Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. O coreógrafo e bailarino Rafael Alvarez estreou no Teatro São Luís em Lisboa o espetáculo No Silêncio da Primeira Onda, integrado no Inarte, que decorre até ao próximo domingo. No total, em palco estão 7 bailarinos com e sem deficiência, celebrando a diversidade humana. Hoje tenho comigo Rafael Alvarez e a coordenadora-geral da Plural Fundação Liga, Cristina Passos. Muito bem-vindos à RTP Internacional. Rafael, que espetáculo é este e quem são realmente os bailarinos, que são as verdadeiras vedetas? Ora então, esta é a nova criação em estreia da Plural Companhia de Dança. A Plural é uma companhia de dança inclusiva promovida pela Fundação Liga, que tem mais de 20 anos de atividade, integra sempre nos seus espetáculos bailarinos com e sem deficiência, e este espetáculo em concreto resulta de uma parceria com a Escola Superior de Dança, que é nosso parceiro desde 2000, portanto um parceiro longo e continuado, e que, portanto, o espetáculo integra recém-licenciados, finalistas e também os bailarinos da Plural. Portanto, é um espetáculo que vive também não só da diversidade de experiências artísticas, mas da diversidade humana em palco. O espetáculo em concreto parte de um projeto que eu tenho estado ainda a desenvolver, um projeto coreográfico desde 2017, que é o projeto Wave, projeto Onda, que é um projeto que se desenvolve entre Portugal, França e Japão e que se centra numa abordagem ou inspira-se numa obra visual que é a Grande Onda de Kanagawa, de Hokusai. Portanto, é um espetáculo que viaja entre Japão e Portugal, e todos os espetáculos que estão construídos dentro deste contexto têm esta ligação muito forte ao Japão. Que tipo de deficiência é que os bailarinos apresentam? Porque estamos a falar de que grau de deficiência? Portanto, e de quê concretamente? Nós, na Fundação Liga, acreditamos que a diversidade é mesmo uma mais-valia para todas as atividades e para a nossa sociedade em geral, e não só no campo artístico. Portanto, também a Plural tenta traduzir esta ideia, esta filosofia de integrar diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de experiências artísticas e diferentes tipos de deficiência motora, mental, intelectual, paralisia cerebral. Portanto, é mesmo uma companhia muito diversa. Eles têm que ter, obviamente, algum treino e alguma queda, digamos assim, para serem integrantes deste espetáculo. Sim. Nós temos um programa regular de formação paralelo à companhia. Portanto, temos aulas semanais de dança inclusiva que decorrem na Fundação Liga e, portanto, muitos dos nossos clientes da Fundação Liga integram por sua escolha própria estas aulas, que tem, no fundo, várias fases, e, portanto, o que nós vamos percebendo é que alguns destes participantes têm mais apetência, mais motivação e também mais competências artísticas e expressivas para depois integrar os espetáculos da Plural. E depois aprumam. Exatamente, e vão desenvolvendo, e nós também com eles vamos desenvolvendo novas metodologias. É um bocadinho esta a ideia. Os próprios alunos da Escola Superior de Dança que integram estes projetos também vão connosco descobrindo metodologias na dança inclusiva e na dança contemporânea. E vocês descobrem alguma coisa com eles? Sempre, sempre. Eu trabalho desde 98 na Fundação Liga e todos os dias aprendo uma coisa nova. Portanto, há mais de 20 anos. O que é que aprendeu com eles que foi absolutamente surpreendente? Bem, eu no fundo cresci. O meu percurso profissional como coreógrafo dentro e fora da Liga também se fez sempre ao lado da Plural e, portanto, contribuiu muito para eu próprio desenvolver as minhas próprias metodologias e ferramentas de construção coreográfica e de formação enquanto professor também com a Plural, porque é preciso sempre
descobrir novas formas de comunicar, por exemplo, com estes bailarinos, de traduzir no corpo, às vezes, ideias e sensações que podem passar por gestos simples, pelo detalhe, pela invisibilidade, pelo olhar, e, portanto... A diferença está mesmo no detalhe, neste caso. É um trabalho de sensibilidade e de apuramento também, de encontro, de diálogo. Portanto, é um trabalho que não é só um trabalho corporal, é um trabalho também de diálogo entre diferentes, entre iguais e de troca. Diferentes, mas todos iguais. Poderia ser o lema. Cristina, muito bem-vinda. Que companhia é esta Plural? A Plural nasceu há 24 anos, como o Rafael disse, tem feito um percurso inovador também, porque na altura em que nascemos em Portugal as experiências nesta área eram praticamente inexistentes e nesse aspecto tentámos realmente criar condições para que este público pudesse também ter o acesso à arte e à cultura. Esse é também um dos grandes objetivos da Casa das Artes da Fundação Liga. Ao longo deste percurso, felizmente, várias experiências foram nascendo, mas nós tentámos também na altura nos inspirar na Europa, por exemplo. Tivemos vários projetos europeus aprovados pelo Cultura 2000, que nos deu a oportunidade também de alargar horizontes e trocar experiências com outras companhias. Em que países, concretamente? Inglaterra, Espanha, Rafael? Itália. Tivemos recentemente, há cerca de 2 anos, também uma experiência com uma companhia norte-americana. Portanto, digamos que já tivemos aqui essas oportunidades e que são fundamentais também para esta evolução e para este crescimento em qualquer área, mas muito mais nesta, porque efetivamente, em termos de Portugal, as experiências não eram muitas e, portanto, também nos inspirou, de alguma forma, ao nível de estratégias e de metodologias, para também trabalhar, no fundo, com diferentes públicos. Os deficientes em Portugal ainda são vistos como coitadinhos? As pessoas com deficiência em Portugal, infelizmente, ainda são vítimas de algum preconceito. Nomeadamente, muitas vezes é difícil para a sociedade os ver como cidadãos com plenos direitos e eu acho que isso faz a principal diferença depois na abordagem que temos com estes públicos. Não posso dizer que é tudo mau, efetivamente, ao longo destes anos, e eu trabalho na área da reabilitação há 27, portanto, sem dúvida, que é uma diferença enorme e nomeadamente, tenho que falar aqui da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem cerca de 11 anos, da Organização Nacional da ONU, e que efetivamente Portugal ratificou nesta perspectiva de criar condições em termos de políticas para que estes direitos fossem realmente uma realidade, mas o grande problema é que estamos também a lidar com atitudes e as atitudes não se mudam de um momento para o outro, levam tempo. Mentalidades. Sem dúvida, e eu acho que esse é também o principal objetivo de organizações como a Fundação Liga e também de companhias como a Plural. O nosso objetivo é que quem vá assistir a um espetáculo da Plural possa efetivamente ficar com uma outra percepção das capacidades destas pessoas e realmente perceber mais nesta perspectiva pela positiva. Muitas vezes nós temos esse olhar como os coitadinhos, como disse, como pessoas que não têm oportunidade e nasceram assim, não há nada a fazer, e efetivamente estas pessoas, se for possível lhes dar as oportunidades para criar muitas vezes as questões de acessibilidade, podem efetivamente ter uma vida semelhante a qualquer um de nós. Rafael, geralmente estamos a falar muito da parte política e das autarquias, que têm muito pouca atenção, efetivamente, sobretudo na construção de alguns prédios. Por exemplo, vamos dar um caso concreto. Os deficientes que estão em cadeira de rodas, muitas vezes vêm-se gregos ou desejam-se para irem no passeio e não ter que esbarrar em carros e não sei o quê, porque permitem que, embora muitas vezes sejam multados, que os carros estejam estacionados em cima do passeio, ou mesmo a acessibilidade, os degraus, é absolutamente complicado. Há muito pouca atenção em relação aos deficientes, porquê? Porque eles não dão votos, é isso? Eu acho que é sobretudo, por mais que se altere a lei está alterada e está clara, e em Portugal temos... Mas em teoria é uma coisa, temos na prática uma lei é uma... bastante bem feita nesse sentido, mas é preciso mudar a consciência cívica de todos nós. E também há grandes barreiras no contexto cultural. Eu acho que é importante frisar também esta questão do acesso das pessoas com deficiência, enquanto artistas, aos espaços culturais, não só como público, mas também como artistas participantes. Muitas vezes os teatros não são pensados na perspectiva dos bastidores,
para criar acessibilidade e não criar barreiras. E também as programações, não só dos teatros municipais, devem começar a ser pensadas nesta perspectiva de abrir, de facto, os espaços culturais à comunidade e à diversidade do tecido cultural. É isso que se pensa numa democracia como a nossa. E, portanto, não basta só fazer no papel mudar as leis, é preciso mudar mentalidades. Estes espetáculos da Plural também procuram, de alguma forma, contribuir para essa mudança de atitudes e de mentalidades face à pessoa com deficiência, face às suas dificuldades, porque são dificuldades múltiplas no seu dia-a-dia. Por exemplo, referiu a questão das acessibilidades no espaço público, nas casas, por aí fora. Transportes, que acaba por ser um grande obstáculo para a participação destas pessoas, por exemplo. Mas nós consideramos que, de facto, estes espetáculos podem, de alguma forma, despertar as consciências da nossa consciência cívica, abanar um bocadinho as ideias sobre estas questões, mas propondo alternativas. E, portanto, não se trata de reforçar o lado negativo das dificuldades, mas, por um lado, promover a potencialidade de todos nós mudarmos alguma coisa todos os dias. E o Ministério da Cultura tem consciência da existência das vossas iniciativas, da vossa companhia? Sim, por exemplo, este ano, nas candidaturas da Direção-Geral das Artes, já foi introduzida uma valorização na inclusão de projetos ligados à comunidade. Portanto, já é um fator muito positivo. Que já não existia? Existia de forma muito invisível, e neste ano já foi muito mais clara e presente nas candidaturas. Este projeto que eu desenvolvo e que produzo em parceria com a Plural é financiado pela Direção-Geral das Artes e, portanto, há aqui um contributo ativo. E, portanto, já há uma mudança também a nível institucional para que isso aconteça. Agora é preciso que esta vontade se espalhe também ao nível nacional e, portanto, que os próprios programadores também de espaços privados, de outros espaços culturais, pensem de facto que é uma característica, é uma condição importante, não só a acessibilidade arquitetónica, mas a acessibilidade cultural. E essa às vezes é mais difícil ainda. Sim. Conte-me um pouco como é que foi a estreia no Japão também de um outro espetáculo, que não este, mas que foi obviamente também uma aventura, que foi esta semana. Sim, foi há 4 dias, portanto estreiei um dueto que se chama Na Onda da Distância. E que foi também... É tudo sempre com as ondas. Sim, porque está tudo associado a esta imagem icónica do Hokusai, a grande onda de Kanagawa, e portanto todos os espetáculos, os 3 espetáculos que são construídos este ano, estão inspirados nesta onda gigante que abraça o palco. E portanto este espetáculo em concreto é um dueto com a interpretação minha e do Yuta Ishikawa, que é um intérprete japonês. Foi desenvolvido através de várias residências entre Portugal, França, Malásia e Japão, e a estreia mundial, podemos dizer assim, foi então em Yokohama, no Festival T-PAM, há 3 dias atrás. Irá estrear agora no final de março em Lisboa, nas Carpintarias de São Lázaro, e depois vai ter uma circulação nacional, maioritariamente no norte, em Ilhavo, Porto, Barreiro e por aí fora. Vamos criando mais datas, esperemos. Mas a ideia é que estes 3 espetáculos, portanto o espetáculo que estreámos ontem no São Luís, da Plural Companhia de Dança, este dueto de que eu falei e também um espetáculo que eu vou desenvolver envolvido também na onda e envolvendo participantes séniores, que também vai estrear em abril também em Lisboa, que os 3 espetáculos possam circular ativamente e também alimentarem-se uns aos outros. É um bocadinho a ideia deste projeto. É uma forma de complementaridade, basicamente. Cristina, como é que neste momento está, se é que podemos falar disto, o ensino da arte da dança em Portugal? Muitas vezes estes públicos têm ainda muita dificuldade de acesso nestas estruturas de ensino. A parceria São rejeitados à partida? Porque não se enquadram, digamos que no perfil que à partida está estipulado em termos das escolas. Muitas destas pessoas não têm uma formação também académica, porque o ensino não lhes permitiu isso e muitas vezes estão relacionados com estas questões da acessibilidade, e isto realmente dificulta. Esta parceria com a Escola Superior de Danças é para nós estratégica, porque realmente nos dá esta oportunidade de contar
também com alunos e com recém-licenciados nas produções da Plural, mas também porque conseguimos que no fundo aqueles futuros profissionais da área da educação, muitos deles seguem essa linha, possam estar sensibilizados de uma outra forma. Portanto, e acreditamos que talvez daqui a 5 anos, quem sabe, eles próprios também possam contribuir nessa perspectiva. E tivemos algumas experiências nesse sentido. Alguns dos alunos que passaram pela Plural, depois de se licenciarem, começaram também a desenvolver estas experiências e que são um motor, no fundo, para irmos conseguindo depois alterar também a esse nível e promover, no fundo, esta abertura para esta diversidade. Algum deles poderá ser um potencial coreógrafo? Em relação aos nossos alunos... Sim. Alguém, por exemplo... Da Plural, por exemplo. Nós temos connosco já há cerca de 3 anos uma bailarina, que é a Diana Nips, e que nessa perspectiva ela própria coreografa e desenvolve também essa vertente. Claro que no caso da Diana este contexto e esta condição apareceu já mais tarde, portanto, e ela era licenciada em dança, e foi mais fácil nesse aspecto a abertura também do contexto cultural para esta participação. Portanto, tudo é possível, é mesmo uma questão de darmos essas oportunidades, passa muito por aqui. Basicamente, esse é que é o maior problema, é a oportunidade. Eu sinto muito isso neste percurso de 24 anos da Plural e da Casa das Artes. Sentimos muito isso, porque muitas vezes quando as pessoas têm contacto com a criação artística que promovemos, quer na área da dança, quer na área das artes plásticas, efetivamente a imagem que ficam é diferente. Agora, às vezes é difícil lutar contra o preconceito de ver eventualmente esta arte como uma arte menor, e isso é muitas vezes a barreira para que depois não consigamos realmente utilizar os circuitos regulares da dança ou de outras linguagens artísticas. É como comparar as peças que estão no Teatro Nacional com o teatro de revista. Exatamente. Para alguns, e muito maldosamente e injustamente, consideram o teatro de revista um teatro menor. Eventualmente passa também por aí essa percepção. É tudo uma questão de mentalidade. Sem dúvida. E é uma questão também de fecharem em caixas, não é? Em compartimentos. Por exemplo, este espetáculo acontece, e estamos muito agradecidos por isso, no contexto de um festival inclusivo. Portanto, todos os espetáculos têm esta ligação forte à comunidade e à inclusão, mas é raro que este tipo de espetáculos sejam programados numa programação convencional. E, portanto, a nós também nos interessa, e temos trabalhado nesse sentido, para que os espetáculos da Plural sejam vistos e compreendidos como espetáculos de dança contemporânea e não com esta etiqueta da dança inclusiva. Ainda é preciso, obviamente, puxar a etiqueta da dança inclusiva, mas para nós é importante que são espetáculos de dança contemporânea. Então o mais importante era um dia deste tirar mesmo essa etiqueta. E nós não temos essa etiqueta, nunca tivemos. É sempre Plural, Companhia de Dança. Trabalhamos. E eu próprio, apesar de ter esta experiência na dança inclusiva, trabalho na dança contemporânea e, portanto, trabalho sempre do mesmo modo com que trabalho com outras companhias e noutros contextos. Naturalmente. O Rafael é coreógrafo, para além de bailarino. Como é que está, eu perguntava à Cristina, como é que está o ensino da dança em Portugal, tendo em conta que temos muitos bons e jovens talentos que até ganham prémios em Lausanne, na Suíça, por exemplo? Eu acho que nós temos um ensino bastante, para a dimensão do país, bastante diversificado. Eu falarei mais do contexto de Lisboa, porque é o contexto onde me movo. Curiosamente, estes quase todos são do Porto. Sim. Ou pelo menos do Norte. Mas em Lisboa, por exemplo, temos um contexto de formação académica e não académica bastante diversificado e diria que, por exemplo, a formação não académica acaba também por ser, em dança contemporânea em Portugal, acaba por ser uma formação complementar de elevado grau de qualidade. Por exemplo, o Fórum Dança, a formação Olga Roriz, a Escola Superior de Dança, obviamente, a nível académico, a FMH. Portanto, há uma formação já bastante diversificada, com qualidade, e com esta preocupação também de proporcionar aos alunos experiências no terreno e, portanto, convidando coreógrafos que trabalham no ativo. Isso é importantíssimo, que o trabalho de formação não fique fechado dentro da academia e que possa cruzar também toda a aprendizagem no contexto prático. Eles têm futuro assegurado em Portugal, isto também tendo em consideração que muitas companhias, nomeadamente, por exemplo, a Gulbenkian, se extinguiram aqui há alguns anos. Para onde é que eles vão? O estrangeiro é o futuro?
Há muitos criadores a trabalhar em Portugal, em dimensões mais invisíveis, porque a visibilidade é difícil em Portugal, mas há muitos criadores a trabalhar em Portugal, ainda em condições difíceis de trabalho e de produção, mas há muita gente a trabalhar e, portanto, e há alguma circulação, muito embora, por exemplo, no meu caso, eu circulo muitos dos meus espetáculos a nível internacional, mas isso sempre aconteceu desde há 20 anos atrás. Depende dos tipos de trabalho, é um trabalho mais duro, o trabalho de circulação nacional, porque é um trabalho que tem que ser feito também pelos artistas, tentando de alguma forma sensibilizar câmaras, teatros, públicos. Também há uma formação muito grande a fazer em relação aos públicos, porque a dança contemporânea também é um material, digamos assim, um produto artístico alternativo? Não será alternativo, mas que implica uma maior sensibilidade e abertura a algumas linguagens que nós não conhecemos e, portanto... nem tudo é quebra-nozes, nem tudo é Cinderela, exatamente, na verdade. Exatamente. E, portanto, também é um trabalho muito grande a nível de formação de públicos que é preciso continuar a fazer e que se faz desde o início da nova dança portuguesa, mas que é preciso continuar a fazer e que os próprios artistas e produtores também têm que fazer. Não é só o Estado que tem que fazer, portanto, vocês têm essa dupla função e essa dupla e árdua tarefa de por um lado, vender, digamos assim, a dança contemporânea como uma dança igual a qualquer outra, acrescida da inclusão social e artística. Sim. É um trabalho cruzado e entra também aqui o trabalho de formação. Por exemplo, partilho hoje, vai haver uma conversa também no contexto do INARTE, do Festival INARTE no São Luís, às 6 da tarde, sobre o ensino da dança inclusiva. Portanto, deixo também aqui a entrada... Vamos ver o que é que realmente pode surgir daqui. Uma última questão, Cristina e Rafael, para vocês os dois. O que é que pode levar até domingo no São Luís as pessoas a irem ver este espetáculo? Portanto, o nosso espetáculo estreou ontem, foi apresentação única. Ontem, quarta-feira? Exatamente, ontem à noite. Mas o resto do festival? Tentaremos que o espetáculo depois circule a nível nacional e internacional, portanto fica aqui o repto. Vão haver outros espetáculos no contexto do INARTE, uma companhia italiana, uma companhia do Reino Unido. Hoje é apresentado um espetáculo da SIM, da Voarte, portanto vão haver muitas atividades até domingo, não só de espetáculos, mas também workshops. No sábado eu próprio vou dirigir um workshop de dança inclusiva, aberto a qualquer pessoa que queira participar e descobrir a dança inclusiva, também no São Luís, e portanto há muitas atividades para descobrir neste festival. E podem seguir as vossas atividades através das redes sociais? Sim, através da Fundação Liga, da página do Facebook da Fundação Liga, através da página da minha companhia, Bodybuilders Rafael Alvarez, e através, obviamente, do São Luís. Podem consultar o programa completo. Portanto, a informação não falta seguramente. Exato. Cristina, a mesma pergunta, o que é que pode levar as pessoas até domingo a verem os espetáculos que ainda estão em cartaz? Em termos de programação, acho que o Rafael já explicou efetivamente todas estas propostas. Digamos que o meu desafio vai para o público, é para ele que nós trabalhamos e esperamos que no fundo aceitem também este desafio de procurarem novas experiências e que se deixem surpreender. Muitas vezes passa por isso, falta realmente às vezes aquela vontade que é decisiva para também, no fundo, nós próprios, enquanto público, criarmos aqui outros horizontes nesta perspectiva de fruição artística. Basicamente para se deixar ir na onda. Exatamente, é esse o conselho. Cristina Passos, Rafael Alvarez, muito obrigado por terem vindo à RDP Internacional, muito sucesso e até à próxima. Que seja breve. Muito obrigado. Obrigada.